Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? O pastor Jefferson hoje ele está pregando na Igreja Batista Ebenezer, no culto de aniversário de 37 anos dessa igreja. Fica aqui, segundo ele contou, no bairro Alto, aqui pertinho, mais ou menos. E hoje de manhã e de noite, então, ele foi convidado, tá? Por isso você percebeu a ausência dele aqui, tá? Esteja em oração aí por ele. Semana que vem, com a graça de Deus, estaremos juntos. Esse, então, irmãos, o último culto, o último domingo da nossa celebração especial no mês de maio, voltado para as famílias. Então, começamos lá no dia 3 de maio com a mensagem, aliás, as duas mensagens, a conferência com o pastor Nassif. Depois, no segundo domingo, tivemos os dois cultos também temáticos especiais aqui, voltado para mães, com a Sil, com a Melina. Na semana passada, eu e o pastor Jefferson ministramos aqui. O pastor Jefferson ministrou de noite uma mensagem sobre perdão, se chama Até Quando, Senhor? Eu recomendo muito que você assista essa mensagem no YouTube da igreja, caso, se você não pôde estar aqui com a gente no domingo passado. Eu preguei uma mensagem no domingo de manhã, o Deus das famílias imperfeitas, e foi um tempo especial ali também. E hoje a gente encerrando de manhã com o pastor Calixto, nos direcionando aqui sobre quando Jesus entra na nossa casa. E agora, então, de noite, a mensagem, a palavra de Deus, com o título Família em Missão, ou Famílias em Missões. E para a gente mergulhar nesse tema, eu te convido, abra comigo sua Bíblia em Romanos, no capítulo 16, a partir do verso 3. Antes da gente ler, quem esteve online, pelo menos um dos 21 dias de oração pelas famílias, levanta aí a mão para a gente identificar, olha que bênção, mas acredito que mais da metade de quem está aqui. Também foi um tempo muito especial, irmãos, encerramos hoje de manhã, tempo desses 21 dias voltado aí para esse propósito de clamor, de oração, de jejum pelas famílias. Foi também algo em que a gente pôde ver o Senhor movendo a igreja em unidade. Como é gostoso ver a igreja orando na mesma direção. Na verdade, mais do que os testemunhos até, acho que esse fruto dessa unidade, dessa direção, da igreja caminhando debaixo dessa mesma direção no Espírito, é algo precioso que nós podemos colher já nesses 21 dias. Agora sim, vamos lá, Romanos 16, versos 3 e 4, assim diz a palavra de Deus. Apóstolo Paulo escrevendo: Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, e nós nos apresentamos diante dela, clamando: vem com a semente do céu, com a semente dessa palavra, e que ela encontre nos nossos corações terra fértil nessa noite para crescer, para criar raízes, para prosperar e para frutificar para a glória do Senhor, que esses frutos sejam aproveitados em primeiro lugar nas casas, em primeiro lugar nas famílias, Pai, e que eles sirvam para o reino de Deus, que seja assim em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, Priscila e Áquila, você que já leu o Novo Testamento, passou por esses nomes, por esse casal algumas vezes. E aqui, já o primeiro fato que nos traz um ensinamento. Priscila e Áquila aparecem 6 vezes no Novo Testamento. Eles aparecem em Atos 18, em especial, aparecem em Romanos, aparecem em 1 Coríntios, aparecem em 2 Timóteo, e todas as vezes em que esses nomes são citados, eles são citados em casal, em conjunto. Então existem chamados de Cristo para pessoas que acabaram, de alguma forma, aparecendo mais. A gente não sabe o nome da esposa de Pedro, por exemplo. Ela foi importante no ministério dele, certamente. Mas a gente não sabe qual é o nome dela. A mesma coisa, por exemplo, com Mateus. Mas aqui,
a gente tem um casal que, por todas as vezes em que aparecem os nomes deles, eles aparecem em conjunto. Então, isso já nos traz aqui uma primeira direção de uma família chamada por Deus para servir o reino em conjunto, em unidade, em união. E aí, independente de você ser casado ou não, se você é casado, isso é muito fácil de aplicar para a sua vida, mas se não, aplique para a sua família. Eu quero com você entender, em primeiro lugar, então, que nós estamos sendo chamados por Deus ao longo desse tempo de oração e encerrando ele agora, esse tempo específico voltado para as famílias, não apenas para testemunharmos dos milagres de Deus em casa, não apenas para testemunharmos dos feitos do Senhor, restaurando relacionamentos, dos feitos do Senhor, nos levando a desfrutar coisas novas, níveis novos de intimidade com Ele em casa, em família, que seja assim, em nome de Jesus, com a sua casa, mas nós estamos sendo desafiados por Deus também a buscarmos essa família que serve ao reino de Deus em comunhão, em conjunto. Então, assim como Priscila e Áquila viveram um ministério em família. Que privilégio é quando nós podemos servir ao Senhor em família. Eles nos oferecem uma lição aqui, um exemplo de parceria e de cumplicidade, servindo ao Senhor em missões pequenas, como a gente vai ver, e missões grandiosas, e missões especiais, mas esses dois o tempo todo aos pés de Jesus, dedicando as suas vidas ao ministério em conjunto, como um casal em uma só família. Então, meus amados, seja você aqui um casal casado, que está aqui nessa noite, ou você, um filho, está aqui com os seus pais, você talvez um pai que está sozinho com os seus filhos, uma mãe que está sozinha aqui com os seus filhos, eu creio que esse exemplo, ele nos inspira a colocarmos em prática essa busca por dentro das nossas casas, correspondermos ao chamado de Deus para várias coisas diferentes, aqui trazendo exemplos, motivos de oração. Que precioso é quando a gente ora juntos, em família, ou quando nós compartilhamos motivos de oração em conjunto. Que precioso é quando está lá o filho no devocional, o esposo no devocional, a esposa no seu devocional, mas tem uma unidade, uma mesma direção, uma mesma busca em família, clamando por algo juntos. Então essa é uma forma simples de você colocar isso em prática já hoje. Compartilhe pedidos de oração, direções de oração como família, sejam por motivos que tenham a ver com o seu núcleo familiar ou não. E a gente, nesses 21 dias, pudemos ali ouvir tantos pedidos em comum aqui dos nossos irmãos, que foram sendo repetidos, e que eu tenho certeza que você foi levando também em oração, lá no seu secreto, lá ao longo do seu dia, não só nas lives, e que precioso é quando a gente pode fazer isso em família, compartilhar motivos de clamor ao Senhor. Isso pode se tornar prático quando você, com a sua casa, decide colocar atos de amor, atos de justiça em prática para o nosso Deus. Em uma das devocionais dessa semana, o pastor Jefferson nos impulsionou, nos direcionou a não só orarmos pelas nossas famílias, mas a colocarmos em prática atos de amor dentro de casa, pelas nossas famílias. E que precioso é quando nós, como família, decidimos exercer atos de amor sobre a vida de outras pessoas. Então, vou dar um exemplo. Meu pai e minha mãe, por um bom tempo da vida deles aqui, já depois de aposentados, eles dedicavam lá alguns dias da semana. Meu pai cozinha muito bem, graças a Deus, a gente é muito abençoado por isso. E eles dedicavam lá alguns dias da semana em que eles começaram a fazer algumas marmitas para entregar para algumas pessoas que estavam trabalhando na rua. E aquilo se tornou ali por alguns anos um ministério dos dois. Não tinha necessariamente a ver com uma placa de igreja ou com um cargo ministerial, mas foi um chamado de Deus ali para aquele casal, que eles puderam corresponder e ao longo de alguns anos
colocaram isso em prática em família, dentro de casa. Então, às vezes, a gente se limita ao serviço a Deus aqui nesse ambiente. E é muito gostoso servir aqui, é uma bênção servir aqui. É lindo quando a gente vê famílias unidas, com o crachazinho bonitinho aqui, com o coletinho, todo mundo servindo a Deus. Isso é muito precioso, mas eu tenho certeza que Deus ele quer te usar além daqui também. Amém? Você pode dizer um amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quais será que são essas coisas, essas respostas que o Senhor quer dar para o mundo, para as pessoas que estão ao seu redor através da sua família? Então falamos da oração, falamos de atos de justiça, atos de amor. Nós podemos, em família, nos dedicar a missões, a causas específicas ministeriais. Então, tanto adotando missionários e orando por esses missionários em família, a gente já pôde fazer isso em alguns momentos da nossa caminhada, quanto entendendo que essa adoção ela vai além da oração, mas ela passa também pelo investimento missionário, e que gostoso é quando a família assume em conjunto essa responsabilidade, mas também falando de missões de uma forma mais ampla, seja ela a missão lá em relação ao seu vizinho, aquele que está perto de você, colocando intencionalidade para alcançar essa vida para Cristo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo adiante. Mas até mesmo de famílias chamadas por Deus para se movimentar geograficamente, como foi o caso de Áquila e de Priscila. Estou dando alguns spoilers, a gente também vai mergulhar um pouquinho nisso, mas uma família que se movimentou, que passou por várias cidades com esse chamado de Deus, com essa chama diante do Senhor por plantação de igrejas. Então, qual é esse chamado missionário de Deus para a sua casa? Seja ele da oração, do sustento, seja um desafio missionário para alguém que está perto de você, ou quem sabe Deus te chamando para se movimentar para algum outro lugar, como eu e minha casa pudemos viver recentemente. Passamos 3 anos servindo ao Senhor ali no Rio Grande do Sul, e como foi um tempo precioso para nós como família, de edificação, e de vermos tantos milagres de Deus acontecendo ali naquela terra. Então, falamos sobre oração, sobre esses atos de justiça, sobre uma família que se dedica intencionalmente às missões, sobre famílias que se dedicam em conjunto, que se dedicam intencionalmente no ministério, no serviço da igreja local, e várias outras aplicações. Mas o que eu quero que você saia daqui dessa noite com certeza é que você e sua casa têm um chamado para servir ao Rei Jesus. Amém? Eu e você temos esse chamado, e eu creio que o Senhor, nessa noite, Ele está chacoalhando um pouquinho mais as nossas vidas, para nos relembrar algumas coisas, ou talvez para trazer uma perspectiva nova sobre coisas que a gente ainda não estava enxergando, mas eu e você somos chamados para servir a Deus também em família. E esse texto, essa família, eles nos apresentam, e aqui falando em especial sobre casamento, eles nos apresentam um paradoxo com uma ideia do mundo. Porque no mundo as pessoas aprendem que o casamento ele é para felicidade própria. O casamento ele funciona enquanto eu sou feliz, enquanto eu estou recebendo algo. Ele funciona enquanto eu tenho algum benefício, enquanto o meu saldo está ou próximo do zero ou ele está positivo. E é por isso até, eu creio, que a gente vê um movimento muito grande de pessoas que acabam evitando o casamento e que se juntam e simplesmente vão morar juntas. Não fazem ali o ato do pacto, do compromisso, da aliança do casamento, porque muitas vezes essa é a mentalidade. Olha, se der alguma coisa errada, eu pego minhas coisas e vou embora. Mas o contraste que a gente vê aqui nesse texto não é apenas de uma união para benefício pessoal. Ele também não fala sobre uma união que é somente para você cuidar do outro, porque às vezes também o que a gente aprende, né? O casamento não é para eu ser feliz, é para o outro ser feliz.
ele não traz nenhuma dessas duas visões, mas ele nos mostra um casamento com uma missão de revelar o reino de Deus. Um casamento com um compromisso de glorificar o nome de Cristo. Então, um casamento que é estabelecido sobre um fundamento não de eu mesmo ser feliz, não de eu querer fazer o outro feliz, embora essas duas coisas sejam completamente genuínas, mas aqui a gente vê uma família que coloca em primeiro lugar, um casal que coloca em primeiro lugar esse compromisso de fazer o nome de Cristo conhecido e de glorificar o nome do Senhor através dessa família. Então, a missão para uma pessoa, a missão para alguém, quando essa pessoa entende isso, é algo precioso, é algo tremendo, mas eu e você nós precisamos entender, ou precisamos lembrar nessa noite, que a missão, quando ela é dada para uma família, ela é potencializada. Eu creio que não é mais o 1 mais 1, sabe? Eu creio que não é mais uma missão que juntou com a outra, mas quando os dois, quando a família, quando marido e mulher, quando filhos entendem a missão de Deus, entendem o chamado de Deus e decidem viver isso em conjunto, então os resultados, ou então a obra de Deus, ela é potencializada, eu creio nisso. Então seja intencional em servir em família, de todas essas formas que nós já ministramos, já pudemos relembrar aqui dessa noite. E eu queria que você sonhasse diante de Deus com coisas grandes. Eu queria que você deixasse o Espírito ministrar o seu coração, do seu cônjuge. Quais são esses projetos que o Senhor quer que você e sua casa se envolvam? Quais são essas obras, sejam elas obras lá do íntimo, na oração, obras que ninguém vai ver, atos de amor, atos de justiça, ou obras maiores, obras grandiosas. Quais são essas obras que o Senhor quer que vocês se envolvam? Mas a primeira coisa que eu quero que você de verdade saia daqui refletindo é o que eu posso começar a fazer agora. Porque ao longo da nossa caminhada, irmãos, a gente tinha por muitos anos já uma clareza, uma certeza de que em algum momento nosso ministério ia para distante de Curitiba, não ia ser aqui. A gente ia ter pelo menos um tempo da nossa caminhada em que a gente ia estar servindo em outro lugar. A gente tinha já há uns 10 anos essa convicção. Mas outra convicção que o Senhor foi plantando no nosso coração é que não valia a pena ficar esperando, só esperando aquilo que a gente tinha a expectativa de que um dia iria acontecer, mas que o Senhor queria nos encontrar fiéis em cada um daqueles momentos do processo. Então, por vezes a gente ficava ansioso, com expectativa, tentando entender quais iam ser esses passos lá para o futuro, e o Senhor nos lembrava: seja fiel agora, seja fiel hoje, seja fiel diante daquilo que já está nas suas mãos. Seja fiel com os recursos, com a capacidade que o Senhor já colocou nas suas mãos. Então é precioso, é maravilhoso a gente sonhar coisas grandes como família. Mas como você e sua casa podem ser fiéis hoje, nessa semana? Quais são os recursos que já estão nas suas mãos e que vocês podem colocar em prática agora, assim como aquela oferta dos 5 pães, dos 2 peixinhos, era uma oferta insuficiente para alimentar a multidão, mas quando alguém decide consagrar tudo ao Senhor, então o milagre de Deus da multiplicação, ele vem e ele libera a provisão sobre uma multidão através de uma oferta simples de alguém que entregou tudo. Eu creio que o Espírito Santo, ele nos leva como famílias a entregarmos tudo nas mãos dele mais uma vez nessa noite. Senhor, está aqui tudo que nós temos. Pode parecer pouco, pode parecer insuficiente, mas é o que nós temos. E dessa forma, o Senhor, ele vai usar a sua casa em nome de Jesus. Quantos estão comigo? Amém? Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui uma família chamada para servir em unidade, em conjunto ao Senhor.
Em segundo lugar, vamos lá para Atos, capítulo 18, verso 2. Atos 18, em 3 bloquinhos diferentes, cita Áquila e Priscila. E aí, bem no comecinho, ele nos narra como foi o encontro deles com o apóstolo Paulo. Então lá, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, ou seja, a base deles era Roma, era a Itália. Então, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. E Paulo aproximou-se deles. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. E o ofício deles era fazer tendas. Vamos até aqui. Então, em segundo lugar, eu quero chamar a atenção para uma família que entendeu que era vocacionada para servir em tudo o que fazia. Não só naquela caixinha ministerial, como às vezes a gente separa, mas uma família chamada para servir com tudo o que fazia. Então, era uma prática do apóstolo Paulo, por vezes, usar esse ofício de fazedor de tendas para acelerar o financiamento do seu ministério. Então, ele tinha um outro ofício, além do ministério, e ele usava isso para sustento próprio, para não ser um peso para as igrejas, na medida em que elas, em alguns momentos, não tinham a capacidade de financiar, de sustentar o seu ministério. E ele usava isso para acelerar a plantação de igrejas. Um exemplo a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 2,9. Porque certamente se lembram, irmãos, do nosso labor e fadiga, trabalhando dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. E vos pregamos o evangelho de Deus. Então o apóstolo Paulo declarando ali para aquela igreja esse testemunho de que ele tinha esse ofício, entre outros motivos, para que ele pudesse acelerar a plantação das igrejas e não ser um peso entre os irmãos. E aqui, Áquila e Priscila, a gente pode sim concluir que era mais ou menos assim como essa família fluía. Porque eles foram plantadores de igrejas, eles foram cooperadores com o ministério de Paulo, e ao mesmo tempo, eles continuaram o seu ofício, continuaram tendo o seu trabalho, aquilo que às vezes a gente chama de o trabalho secular, e que às vezes a gente acha que é menos santo do que um ofício, um trabalho de alguém que está o tempo todo na igreja, mas a gente vê que não, porque o trabalho deles servia a um propósito maior, e em família eles tinham essa consciência, em família eles puderam ter essa compreensão de que vale a pena, em família, nós servirmos a Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Não só servirmos, de novo, na igreja local, mas em família, intencionalidade para servir a Deus e encorajar as crianças a servirem lá na escola. Em família, intencionalidade para servir a Deus através da profissão, através do ofício de cada um, do casal. Aqui eles tinham o mesmo, mas não é tão comum isso acontecer. Então, em família, entendendo que nós somos chamados para servir integralmente ao Senhor com tudo o que nós somos, com tudo o que nós temos. Então, vamos ver aqui quais foram esses movimentos deles como plantadores de igreja. Então, eles saem de Roma a Corinto, depois de uma perseguição religiosa aos judeus. Eles conhecem Paulo aqui em Corinto. Capítulo 18 de Atos, caminham juntos com ele por aproximadamente 1 ano e meio. Depois, Paulo vai com eles para Éfeso e Paulo deixa eles lá. E em Éfeso, a gente vê que eles são usados por Deus para pregar e para ministrar a palavra de Deus, o evangelho, na vida de pessoas específicas, como a gente vai dar um detalhe logo mais. Depois de Éfeso, eles vão a Roma e plantam uma igreja, e a gente vê essa saudação linda aqui de Romanos 16, quando o apóstolo Paulo saúda Priscila e Áquila, seus cooperadores em Cristo, e ele também saúda
a igreja que se reunia na casa deles. Ou seja, plantadores que começavam esse ministério dentro do seu próprio lar. Que precioso isso, quanto isso nos ensina como famílias chamadas para serem bênção, para serem servos do reino de Deus dentro do seu próprio lar, e foi isso que aconteceu ali em Roma. E depois, quando a gente vê a despedida do apóstolo Paulo a eles, a última saudação, ali no finalzinho de 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo já estava quase no fim da sua vida, ele manda uma saudação, eles já estavam em Éfeso de novo. Então, uma família que se movimentava constantemente, que tinha o seu ofício, o seu trabalho, a sua forma de sustento, mas tinha isso como uma forma de ser uma plataforma, de sustentar, de alavancar o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E aí eu e você, nós somos chamados por Deus nessa noite a relembrarmos. Será que o seu trabalho, ele tem de fato sido exercido para a glória de Deus? Será que o seu ofício lá fora, você que não trabalha 100% do tempo no ministério, será que você tem aproveitado essas oportunidades de encarar o seu trabalho também como algo santo diante do Senhor, como uma oportunidade preciosa diante do Senhor, como aquilo que pode acelerar a manifestação do reino de Deus, que pode acelerar a pregação do Evangelho? Será que eu e você temos encarado esse ofício fora da igreja dessa forma? E aí, meus irmãos, aplicações simples aqui em relação a essa realidade, uma família chamada para servir com tudo que faz. Então, primeiro, o meu trabalho para a glória de Deus, a compreensão em família de qualquer ofício pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, como foi com Priscila e Áquila. Uma família 100% guiada pelo Senhor. Então, a disponibilidade, nós vemos nesse casal e aprendemos com eles, a disponibilidade de consagrarmos a nossa agenda, de consagrarmos o nosso endereço ao Senhor, para que o Senhor nos movimente no tempo e no lugar, conforme for a sua vontade. Para que o Senhor te movimente como família no tempo em que Ele quiser, para o lugar que Ele quiser, mas que como família você tenha a sua agenda e o seu endereço consagrados e disponíveis ao Senhor. Nós vemos aqui em Priscila e Áquila que serviram integralmente a Deus, e olha que precioso, não precisaram de um título para assumir o chamado e o ministério que o Senhor havia dado a eles. Você sabia que eles em nenhum lugar são chamados de apóstolos, aqui nas Escrituras? Em nenhum lugar o apóstolo Paulo atribui um título a Priscila e Áquila. Aí você pode pensar, pastor, mas era um casal. Mas tem um outro casal, que é Andrônico e Júnia, que são chamados de apóstolos por Paulo. Então, Priscila e Áquila não tinham crachá, não tinham microfone, não tinham um cargo, mas tinham um coração disponível ao Senhor. É disso que eu e você precisamos, irmãos, para sermos famílias em missão, famílias que servem o tempo todo a Deus, famílias que assumem essa responsabilidade diante do Senhor, famílias que consagram agenda e endereço ao Senhor, famílias que trabalham, que operam seu ofício para a glória de Deus. Que o Senhor nos leve a esse lugar de servirmos por quem Ele é, de nos movermos por aquilo que agrada ao coração de Cristo, talvez muitas vezes sem um reconhecimento humano, talvez muitas vezes sem visibilidade como outras pessoas que o Senhor chamou, mas que isso não nos leve a reduzir a velocidade, pelo contrário, que isso nos impulsione a continuar avançando, olhando para Jesus. A sua família tem um chamado para servir ao Rei dos Reis. Então, como a nossa família pode servir a Deus nas coisas que a gente já está fazendo agora? Trabalho, escola, voluntariado, igreja local. E, de novo, olhando para o futuro e colocando sempre isso nas mãos de Deus, como nós podemos, mais uma vez, consagrar aos pés do Senhor
a nossa agenda, o nosso endereço, que seja assim, para a glória de Deus. Então, em segundo lugar, uma família chamada para servir a Deus em tudo que faz, para servir a Deus de forma integral. E aqui, amados irmãos, em último lugar, uma família chamada para se dedicar a vidas. Abra comigo em Atos 18, 26. Então, eles saem de Roma, vão a Corinto. E aqui eles saíram de Corinto e foram a Éfeso. Ficaram um tempo ali. Participaram da plantação daquela igreja. E olha que precioso o que acontece ali, Atos 18, 26. E Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Eu queria chamar bastante atenção para esse levaram-no consigo. Então a gente vê aqui que o ministério em família, muitas vezes ele vai acontecer num ambiente reservado. E talvez, principalmente, ele vai acontecer num ambiente reservado, ao redor de mesas, com pessoas queridas, ao redor de uma conversa regada a um cafezinho, a um chimarrão, para quem gosta, ou a um churrasco, vai se quiser ir além. Mas, muitas vezes, nessas ocasiões mais simples, não na sinagoga, não necessariamente na igreja, mas no ambiente privado, no ambiente particular, é que o Senhor quer usar a sua família para vocês intencionalmente serem esses instrumentos na mão de pessoas que Ele já está colocando aí na sua memória. A gente tem como família orado por alguns nomes e investido em algumas pessoas fora desse circuito aqui. E é uma bênção a gente participar de tudo que a igreja local está fazendo. É uma bênção a gente poder se envolver com a obra de Deus aqui, mas entenda que talvez o Senhor ele quer te usar na vida de alguém que ainda nem pisou aqui, que um dia vai pisar, mas que ainda nem pisou aqui. E aqui a gente vê que eles levam consigo Apolo, e é bastante curioso porque Apolo ele já pregava ousadamente, mas tinham desvios na teologia dele que eram muito importantes. Desvios centrais na teologia dele. E aí aqueles dois, eles podiam ter avisado Paulo, né? Acho que teria sido totalmente compreensível. Mandava lá uma carta para Paulo, um WhatsApp para ele, falava: Paulo, tem um cara aqui que está falando besteira, resolve esse negócio. E acho que Paulo não ia ter problema em resolver, mas eles assumem responsabilidade. E eles chamam no canto Apolo. E a palavra nos diz que com exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então a gente vê intencionalidade em investir na vida de pessoas, em nomes específicos. Investiram aqui na vida de Apolo. Mas tem uma raiz que sustenta isso. Se eles expuseram com exatidão para alguém que já falava ousadamente, certamente aqui está uma família fundamentada na palavra de Deus. Então, o desafio aqui, em primeiro lugar, é como é que está o fundamento da sua família sobre a palavra, sobre a rocha. O pastor Carice deu vários exemplos aqui de manhã, né? De pessoas ao longo da caminhada dele que investiram muito em colocar, em inculcar a palavra, como é o termo da tradução antiga, né, na cabecinha ali dos filhos, e que viram esses frutos. O pastor contou de exemplos dele. A gente, em família, tem tido o privilégio também de ouvir boas histórias, principalmente da Betina, né, mais velha, também dela já manejando bem a palavra, em alguns momentos até corrigindo alguns adultos de algumas historinhas bíblicas que ela já está bastante familiarizada.
Mas o desafio de Deus para mim e para você, seja com as crianças, seja com os casais, é para a gente ter o pão para partir, como a gente vai fazer daqui a pouco, mas para a gente ter o pão espiritual para oferecer, a gente precisa ter esse pão nas mãos. Por mais que exista um nível desse chamado para avançar e compartilhar do evangelho sobre a vida de outras pessoas, tem um nível que ele é absolutamente pessoal, que ele é de você contar o que Deus fez sobre a sua vida, assim como Jesus fala lá para o gadareno, vai para casa e conte o que Deus lhe fez. O seminário teológico do gadareno foi de um dia, e Jesus já o enviou, eu creio, ele é o primeiro missionário enviado por Cristo, ele é enviado para ir para a sua casa, ali ele compartilha das boas notícias do que o Senhor fez, isso é insubstituível. Quando a gente conta a nossa experiência com Deus, isso é insubstituível, mas precisamos ser fundamentados, enraizados na palavra de Deus. Então, esse desafio para nós, como famílias, também colocarmos intenção nisso e, juntamente com isso, não só para a gente saber mais, mas para investirmos em vidas, em nomes específicos, em nomes que o Espírito Santo já está trazendo aí ao seu coração, para que a gente tenha, assim como Priscila e Áquila, essa sensibilidade de trazermos pessoas para perto, de nos importarmos com o outro, porque também eles podiam ter simplesmente escanteado, feito alguma coisa, alguma manobra para tirar Apolo da jogada ali, para reduzir a influência dele, e é mais fácil fazer isso, acredite, é mais fácil fazer isso. Mas não, eles se importaram, eles levaram para um outro ambiente, eles investiram genuinamente no coração e na vida de Apolo. Depois a gente vai ver que Apolo se torna um dos nomes importantes ali da igreja do primeiro século. Então não o expuseram publicamente, chamaram à parte, na privacidade, e demonstraram respeito e cuidado com aquela vida. Que seja assim em nome de Jesus sobre a minha casa, sobre a sua casa. Que as pessoas possam ver isso fluindo de nós, esse cuidado genuíno, esse amor que vem do Senhor pelas vidas, essa intencionalidade em investirmos em pessoas, mesmo sem termos os crachás, essa verdade em trazermos para perto, em colocarmos diante de Deus em oração, em assumirmos responsabilidade como família por vidas, e que em nome de Jesus, através desse reposicionamento, eu, a minha casa, você e sua casa, sejamos conhecidos como famílias em missão, famílias que servem ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Então falamos sobre uma família chamada para servir em conjunto, uma família chamada para servir em tudo que faz, e uma família chamada para se dedicar às vidas. Quais são as pessoas que você e sua família podem investir mais intencionalmente e já, nessa semana, saindo daqui ou já amanhã? Quais são esses nomes? Eu sei que existem nomes, e que seja através de um convite, de uma conversa, de um encorajamento, de uma correção, se for uma pessoa que você tem mais intimidade, que está precisando disso, mas que seja, em nome de Jesus, a sua casa sendo usada por Deus para abençoar a vida de pessoas. Feche seus olhos, vamos orar sobre isso. Depois vamos ao momento da ceia. Senhor, nós clamamos, Pai, que os nossos lares sejam esses lares conhecidos como lares de famílias que te amam, de famílias que de verdade foram tocadas por Cristo e foram transformadas por Ti, de famílias que amam não só o serviço, mas que amam ao Deus verdadeiro, que recebem a Tua presença, que são anfitriões da Tua presença, que têm testemunhos contigo para contar dos Teus feitos, da Tua bondade, do Teu agir nas coisas simples, nas coisas grandes, Pai, e que através disso, aí sim nós sejamos famílias em missão, em nome de Jesus. Assim como lá no chamado aos discípulos, em Mateus 3,14, o Senhor diz que o Senhor os chamou para estarem contigo e para que eles fossem os seus discípulos, para que eles o seguissem na obra. Que
Que seja assim com os nossos lares, que a gente ame em primeiro lugar a Tua presença, que essa presença nos transforme, nos fascine, em nome de Jesus, e que a partir desse lugar, desse ambiente, dessa realidade, haja nos nossos corações uma disposição plena, genuína, de devolvermos as nossas vidas em serviço ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, traz sobre a vida de famílias, traz sobre a mente direcionamentos novos, ou relembra direcionamentos antigos, em nome de Jesus, Pai. Mas que cada família saia daqui comissionada por Ti, para agir, para fazer pelo Senhor, em adoração a Ti, em nome de Jesus. Não porque nós precisamos fazer para receber a salvação, mas porque nós já fomos salvos, já fomos tocados, há tantos motivos de gratidão em nós, e por isso Te devolvemos com as nossas vidas e com os nossos lares. Que seja assim para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.